Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Lima, eu sou taróloga, oraculista, sou uma bruxa também, tá? Uma bruxa solitária, devota, devota da deusa Hecate pelo Covenant of Hecate. E para além do tarô, eu também tenho uma carreira como educadora, sou professora de inglês, também de língua portuguesa, mas eu sou totalmente focada no inglês há muitos anos. E quando o nosso planeta foi assolado aí pela pandemia, né, eu passei por momentos difíceis, como todos nós, habitantes aqui desse planeta, e eu disse para o universo que eu precisava de algo para me manter de pé, algo para me salvar, me ajudar a passar por aquele momento de dores e perdas, e foi quando o tarô chegou na minha vida, tá? E o objetivo da nossa palestra de hoje é falar sobre o tarô no nosso dia a dia e também sobre como destravarmos as nossas leituras de tarô. E esse background, esse histórico da minha vida é importante para ilustrar para vocês como que nós podemos realmente aplicar o tarô no nosso dia a dia e destravar, né, as nossas leituras. Como eu disse, o tarô chegou na minha vida por um pedido que eu fiz ao universo, de que ele me encaminhasse algo que pudesse me salvar. E aí surgiu o tarô, né. E é muito interessante que realmente ele me salvou, né. E eu sou uma pessoa com tendência ao perfeccionismo, né. A gente vê que, ai, perfeccionismo não é um defeito, porque quando nós fazemos alguma entrevista de emprego, ai, mencione um defeito seu, e a pessoa coloca perfeccionismo. E aí dizem que a pessoa está só querendo ali passar um pano e tal, né, mas no fundo se gabar. E para uma pessoa perfeccionista, a gente vê que isso não é verdade, porque o perfeccionismo, cobra muito, né, de nós mesmos. E eu, como perfeccionista, gente, comecei a aprender o tarô e comecei a ler o tarô, e eu queria saber exatamente tudo, absolutamente tudo, sobre cada carta do tarô. E aí, como é que eu poderia então aplicar isso no meu dia a dia, se eu me cobrava tamanha perfeição, né, e como que eu poderia fazer uma leitura, assim, super fluida, né, se eu me cobrava tamanha perfeição? Logo no início, isso não é possível. Ocorre o mesmo processo quando nós estamos aprendendo a caminhar ali quando bebês, nós levantamos, damos passos ali meio tronchos e caímos e levantamos de novo. E também quando estamos aprendendo a falar, mesmo o nosso idioma nativo, a nossa língua materna, nós não falamos as palavras com perfeição, né. É um processo de tentativa e erro até que venhamos a acertar. Claro que, em se tratando do tarô, nós estamos lidando com vidas de pessoas, e pessoas não são cobaias. Mas veja, ninguém sabe tudo. Né, e se estamos aqui num planeta de evolução, quem sou eu para saber tudo sobre o tarô e não precisar evoluir nunca mais em relação a esse oráculo tão maravilhoso, né. Então foi, quando eu deixei essa busca pela perfeição de lado, que eu consegui colocar o tarô no meu dia a dia. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês essa parte. Como eu queria essa perfeição toda, se eu fosse, por exemplo, tirar um conselho para o meu dia, que é uma das aplicações do tarô cotidiano, eu queria que aquele conselho fosse extremamente completo, tá, que não faltasse nenhuma palavra, nenhuma vírgula, aquilo se tornava até cansativo, né. Então, eu tinha dificuldade de colocar o tarô no meu dia a dia. Eu ali, uma estudante de tarô, uma taróloga já atendendo pessoas, eu tinha essa dificuldade de colocar o tarô no meu dia a dia, justamente por essa busca do perfeccionismo. Então, quando eu comecei a deixar isso um pouco mais de lado, não fazendo de forma relaxada, mas fazendo de forma mais confiante, foi que eu consegui colocar o tarô no meu dia a dia e trazer mais fluidez
as minhas leituras. Então nós vamos desmembrar agora, então, esses 2 tópicos, né, o tarô no nosso dia a dia e as leituras mais destravadas e mais fluidas. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom, o tarô está na vida, assim como a vida está no tarô. Estudantes de tarô já ouviram falar sobre a jornada do herói, né? Há esta teoria de que o tarô ele conta a jornada do herói, cada passo que o herói percorre em sua jornada, e existe livro, né, sobre isso, existem livros, bastante material sobre isso, e na cultura pop nós vemos isso nos filmes, principalmente nos filmes hollywoodianos, né, em que ali o protagonista ele começa ali bem, e aí quando ele está quase alcançando o objetivo dele, acontece algo para se colocar como um obstáculo entre ele e o objetivo, e aí ele tem que conquistar ou ascender alguma virtude para então superar aquele obstáculo e alcançar o seu objetivo. Claro que essa é a jornada do herói de forma resumida, mas é um exemplo para vocês de como a jornada do herói está na cultura pop, né? E de como o tarô está na vida e a vida está no tarô. Porque cada um de nós é um herói, cada um de nós é um herói, cada um de nós passamos por essa jornada na nossa, nas nossas vidas aqui, né? E um tipo de filme bastante interessante para a gente ver essa jornada são aqueles filmes da franquia lá dos Vingadores, a gente consegue ver bem essa jornada do herói. E da mesma forma, nas nossas vidas, nós somos heróis em nossas jornadas. Então, o tarô ele está na nossa vida e a nossa vida ela está refletida no tarô, né? Podemos falar do tarô no dia a dia como o processo de crescimento físico mesmo, né? Ali o louco, quando mais criança, e aí vai crescendo e amadurecendo e conquistando, né? E passando por transformações até chegar ao fim da vida, sim, mas podemos também falar do tarô no nosso dia a dia, de cada arcano ali do tarô, como etapas da nossa vida, né? Todos nós, volto ali ao exemplo do arcano louco, todos nós passamos ali por aquele momento aquela liberdade que vem num rompante, né, de vou revolucionar tudo, por um momento de grande criatividade, como o mago, né, em que damos início a muitas coisas na nossa vida e, por vezes, mantemos um foco e continuamos, mas, por outras vezes, não mantemos esse foco e não continuamos, né? Hã, e aí também passamos pelo momento da sacerdotisa, um exemplo, né, de um momento mais introspectivo, enfim, e vamos caminhando. E é muito interessante que, é claro, que nesse momento a gente não tá para ter uma aula sobre os arcanos do tarô, nem para falar sobre cada aspecto de cada arcano. Então mencionei aqui 3 arcanos, né, e 3 aspectos ali, liberdade, criatividade, introspecção, somente para ilustrar mesmo, né. Então a gente tem ali o louco, né, podemos pensar no louco como aquele jovem que gosta de ir para balada e se divertir, e aí daqui a pouco ele termina a faculdade e ele se transforma no mago, quando então ele vai ali, se concentrar mais no mercado de trabalho para qual ele estudou, e aí de repente ele vai olhar para si mesmo e vai dizer, né, a pessoa, o ser humano vai olhar para si mesmo e vai falar: "Bom, eu tenho nas minhas mãos todas as ferramentas que eu preciso, eu vou manter o meu foco e vou crescer". Ou ele vai ver que ele tem ferramentas e ele vai para um processo de tentativa e erro, e tenta uma coisa, tenta outra, até se encontrar. Assim como um mago, um mágico da vida real, também faz os seus processos ali de tentativa e erro até chegar ao acerto, na realização de truques, por exemplo. E aí vem uma maturidade maior, na qual a pessoa deixa as baladas ali
de lado, para de se arriscar tanto e falar: "Bom, vou ficar mais quietinho, vou observar mais, aprender um pouco mais", como a sacerdotisa. Então aqui nós temos um exemplo de como os arcanos do tarô, refletem a nossa vida e de como as nossas vidas refletem os arcanos do tarô. Como eu disse, nós podemos ver a nossa vida no tarô, tanto no nosso processo físico, né, de crescimento, amadurecimento, quanto no nosso processo, evolutivo de vida mesmo, né. Eh, e é muito interessante, gente, que em se tratando de arcanos maiores, nós podemos dizer que nós temos a jornada do herói com começo, meio e fim, né. Porém, quando chega ao fim, em uma espiral, nós voltamos, né, ali para o começo ou até para o meio, dependendo do quanto nós já evoluímos e aprendemos, voltamos ali para o começo ou para o meio da jornada para ter novos aprendizados, vencer novos desafios e evoluirmos cada vez mais, tá? Ok, Ju, e daí o que que eu faço com tudo isso, né? Você falou que o tarô tá no nosso dia a dia, tá na nossa vida e vice-versa. Como que eu posso aplicar isso? Nós podemos aplicar isso de formas muito diversas. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi nós utilizarmos o tarô para pedir um conselho para o tarô, né. E eu separei aqui alguns arcanos, hã, só para nós exemplificarmos mesmo, né. Então eu peço um conselho, hoje é sexta-feira, acordo de manhã e vou lá: "Tarô, como eu devo agir no meu dia de hoje?". Aí sai para nós essa carta linda aqui que eu amo, olha, a carta da morte. Bom, a morte fala sobre transformação, não é mesmo? E, gente, o tarô ele espelha a nossa vida, ele reflete o nosso interior. Quando a gente faz uma pergunta para o tarô, e vem uma carta, aquilo que vem na carta nós já temos dentro de nós. O tarô ele fala em voz alta aquilo que muitas vezes nós queremos abafar, tá? Então sai aqui a carta da morte para mim, eu, Juliana, como eu devo agir no dia de hoje? Eh, eu tenho que me transformar, mas transformar o quê? E aí eu posso tirar um arcano menor para elucidar melhor, mais aprofundadamente essa questão, ou eu posso simplesmente dar ouvidos àquela voz interior que eu estava tentando abafar, que eu estava tentando calar, para saber o que eu preciso mudar, quais hábitos eu preciso mudar, quais hábitos eu preciso transformar na minha vida. Porque sim, a carta da morte fala de transformação, pode falar sim de morte física, mas a pergunta que eu fiz foi: como eu devo agir no dia de hoje? É muito importante que nós prestemos atenção à pergunta que fazemos ao tarô. Porque se eu pergunto para o tarô na minha sexta-feira de manhã como agir hoje, e vem a carta da morte, eu não posso entender que, nossa, então eu vou morrer. Não, eu perguntei como agir. E é muito interessante que, gente, hoje não saiu essa carta para mim, mas ela serviria muito, porque eu tenho alguns hábitos que precisam ser transformados em minha vida, algumas formas de pensar também que eu preciso transformar, tá? E aí, é muito aconselhado, né, nós que trabalhamos aí com magia, nós aconselhamos muito, vai lá e anota. Então, faz a sua anotaçãozinha, gente, anota. Ai, mas eu tô com pressa. Coloca o celular para despertar 10 minutos antes. Pede o seu conselho para o tarô e anota. Anota o que você sentiu, o que você pensou, a carta que veio, tá? Então, essa é uma das formas de colocar o tarô no nosso dia a dia. E aí, falando de tarólogos que têm clientes, às vezes o cliente ele até quer consultar, mas ele não sabe o que perguntar. Essa é uma opção que nós tarólogos podemos dar para o nosso cliente, para os nossos consulentes. Perguntar, pedir para o tarô um conselho para o seu dia. Ai, Julima, mas a pessoa não vai vir todo dia. Não, mas ela pode vir semanalmente pedir um conselho.
Ela pode vir, todo final de semana pedir um conselho, tá? Um outro exemplo que eu separei aqui para nós, é o desafio. Posso perguntar para o tarô? Podemos perguntar para o tarô qual o desafio que nós vamos, enfrentar nessa semana ou nesse dia, tá? E aí sai essa carta linda, todas para mim são lindas e eu amo todas, gente. A roda da fortuna. Mas eu confesso que eu gosto mais das cartas mais desafiadoras do tarô. E aí vem a roda da fortuna. Claro que para eu entender o desafio, eu preciso conhecer as cartas, né? Preciso conhecer seus significados. Mas como estamos pensando aqui em tarólogos, eu creio que eu posso continuar falando, tendo em mente que vocês conhecem um pouquinho, né, de cada carta. E aí, qual é o meu desafio aqui? Meu desafio para o meu dia, para a minha semana ou para uma situação específica é manter o equilíbrio. Nós precisamos nos manter centrados, nos manter equilibrados e, ao mesmo tempo, entender que não está tudo nas nossas mãos. Existe um universo que também faz essa roda girar, tá? E nós precisamos fluir com este giro desta roda. Então, qual é o meu desafio? Meu desafio é justamente aceitar que eu não tenho o controle de tudo, mas apesar disso, me manter firme, me manter centrada, equilibrada, confiante. Não estou dizendo aqui fazer cara de paisagem, ai, tá tudo bem. Gente, nem sempre está tudo bem. Mas onde é que está o meu ponto de equilíbrio? A roda, ela tem um centro, e esse centro ele permanece fixo. Ele mantém o equilíbrio da roda enquanto ela está girando, que mantém o nosso equilíbrio enquanto a vida gira e nos faz girar. Então, este também é um outro exemplo, perdão, de como nós podemos colocar o tarô no nosso dia a dia. Então, falamos de conselho, desafio, e quero voltar um pouquinho no conselho. De repente, você trabalha, tem um outro trabalho paralelo à magia, à taromancia, à tarologia, né, ao fato de oracular. E aí você vai ter uma reunião no seu trabalho e você quer saber como você deve se portar naquela reunião de trabalho, tá? E aí vem para você, por exemplo, a carta, o Papa. O Papa é uma pessoa dogmática, uma pessoa disciplinada, certinha, uma pessoa que gosta de fazer as coisas corretamente, mas que ao mesmo tempo pode ser muito inflexível. Então, na sua reunião de trabalho, você deve se comportar como o Papa, tendo o cuidado de não ser inflexível. Percebam que nesse exemplo eu já consegui juntar o conselho e também uma advertência, um alerta: olha, cuidado com a rigidez. Faça as coisas corretamente, como se diria um tempo atrás, corra pelo certo. Mas cuidado com a inflexibilidade, saiba ouvir também, não só falar. O Papa ele traz também aquela figura do ensinador, o ensinador aquele que fala, mas ele sabe ouvir, né. Então, esses são alguns exemplos de como nós podemos colocar o tarô no nosso dia a dia e de como nós podemos ofertar isso também para os nossos clientes. Por quê? Os nossos clientes, eles nos procuram normalmente na hora do desespero. Temos aqueles clientes que, estão sempre consultando de forma mais tranquila, vou utilizar essa palavra. Como eu disse: "Ju, qual vai ser o meu desafio essa semana? Como que vai ser o meu mês de janeiro? Ju, devo investir em tal negócio?". Existem pessoas que já têm essa sabedoria, esse olhar para o tarô e esse ensinamento. Mas existem clientes que veem no tarô somente, uma emergência, que veem o tarô como se o tarô fosse um hospital de emergências. Não que ele não nos acuda nesses momentos, porque sim, ele nos acode, ele nos salva, como fez comigo.
Mas o tarô ele vai além disso. Então, esses exemplos que eu trouxe são coisas que nós podemos ensinar para os nossos clientes e nós podemos educá-los, tá? Até porque, até bem pouco tempo, os nossos clientes foram educados justamente pela cultura pop no que diz respeito ao tarô. Então você tem sempre ali, eh, aquela pessoa bem caricaturada, né, lendo tarô, e sai imediatamente a carta da morte, significando realmente morte física, ou a carta ali do pendurado ou enforcado, e aí a pessoa sai dali em desespero, né. Foi essa a educação tarológica que a cultura pop forneceu às pessoas, até bem pouco tempo, né. Então nós precisamos, educar os nossos consulentes. Nós precisamos ensinar para eles tudo de bom que o tarô pode trazer para eles. E se o tarô está na vida e a vida está no tarô, eu não preciso esperar um momento de desespero, angústia, aflição para consultar. Ah, vamos a um exemplo. A mocinha conheceu lá uma pessoa por quem ela se interessa. Ela se joga de cabeça naquele relacionamento com aquela pessoa. E de repente, ela percebe que aquela pessoa é uma pessoa extremamente manipuladora. E aí bate o desespero e ela vem te consultar. Como teria sido se ela consultasse antes de se envolver com esta pessoa? Será que ela estaria nessa situação? Então, é este olhar que nós podemos oferecer aos nossos clientes, de que eles não precisam esperar a inundação começar para procurar um abrigo, eles podem procurar o abrigo antes. E o abrigo é justamente consultar o tarô no dia a dia. Muitas vezes, nós temos aquela ideia de: "Ah, eu não vou incomodar a espiritualidade por tão pouco, por uma questão tão pequena, eu vou resolver isso sozinha". Mas aí acaba ou sozinho, e acaba dando ruim e você vai lá consultar. Gente, a espiritualidade está aí para nos apoiar em cada momento das nossas vidas, e em cada decisão que vamos tomar. É claro que eu não preciso tirar o tarô para saber se eu devo comer pão francês ou pão de forma, né, eu posso decidir. Mas eu posso consultar o tarô para saber se eu devo comprar ações, aqui um exemplo, tá, de uma padaria ou de uma pastelaria. Então, dessa forma, sim, o tarô ele pode estar no nosso dia a dia e nas mínimas decisões, sendo que mínima não é realmente minimizando, dizendo que são decisões insignificantes, mas que são aquelas coisas que nós, seres humanos, não pensamos como: "Nossa, que grandeza". Então, podemos consultar o tarô, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês alguns casos que eu já atendi, tá, que eu acho muito acho esses casos muito interessantes. Fazer uma cirurgia estética. É o momento de fazer essa cirurgia estética? Vou ter o resultado que eu quero, tá? Uma viagem, esse exemplo todo mundo conhece. "Ju, é um bom momento para fazer essa viagem, mas eu devo viajar para o nordeste ou para o sul do Brasil". E aí você vai, muitas vezes o tarô ele não vai falar assim: "Olha, vá para o sul", mas ele vai mostrar como vai ser no nordeste e como vai ser no sul, e o seu consulente vai poder escolher. Olha, os caminhos estão abertos para ambas localidades, mas no Nordeste você vai se sentir assim, assim, no Sul você vai se sentir assado, assado. E aí o consulente escolhe. E muitas vezes o tarot também vai dizer: olha, não é o momento de você viajar. Se você viajar agora, você vai ter um prejuízo financeiro, você vai sofrer um acidente, tá? Então fique em casa, fica quietinho. Então, esse é um outro exemplo. Relacionamento também, né? E muito importante quando falamos sobre relacionamento. Gente, relacionamento não é só relacionamento, amoroso, romântico, afetivo. Relacionamento com colegas de trabalho, com familiares, desde avó até primo, tá? Tudo isso são relacionamentos.
que muitas vezes nós que somos tão focados, né, somos bombardeados e por isso focados na questão do relacionamento amoroso, nós deixamos de lado. E quantas pessoas já passaram, por exemplo, pela mão de um chefe narcisista que as adoeceram, sabe? Isso é um relacionamento chefe-colaborador, sim, mas é um relacionamento. Então, isso também é algo que nós podemos trazer para os nossos consulentes, de que relacionamento não é somente amoroso, tá? Enfim, vivemos em sociedade, nos relacionamos com muitas pessoas. Ah, mas eu sou uma pessoa caseira. Ok, mas mesmo sendo caseira, mesmo gostando de ficar ali com seus livros, como é o meu caso, por exemplo, você se relaciona com pessoas, com mãe, com pai, com filho, com irmão. É. E outra coisa, as pessoas, nem sempre têm relacionamentos fáceis. Muitas vezes elas têm um relacionamento difícil, do qual elas não podem sair por diversos motivos naquele momento. O tarô pode ajudar a pessoa a passar por aquilo, enquanto ela não pode se livrar daquela situação, tá? Então falamos aí sobre viagem, trabalho, relacionamento, cirurgia. Negócios. Fiz a brincadeirinha aqui, né, eu devo comprar ações da padaria ou da pastelaria?". Mas gente, isso é algo muito sério, é o dinheiro de uma vida inteira de trabalho, muitas vezes, que você está investindo, é o dinheiro da sua família que você está investindo. E aí, tá todo mundo comprando ação da padaria, porque gente, é pastel, pastel tem em cada esquina, mas aí o tarô fala: "Olha, a padaria vai quebrar, e a pastelaria vai crescer". Se você tem esse conhecimento antes, previamente, olha o prejuízo e a dor de cabeça e todos os desdobramentos desfavoráveis, né, que você pode evitar. Então, eu volto a repetir, nós precisamos educar os nossos clientes para o fato de que eles não precisam esperar uma situação drástica e trágica para consultar o tarô. Antes, eles podem ter o tarô como um aliado do dia a dia deles, ainda que não seja consultando todos os dias, mas semanalmente, quinzenalmente, tá? Entramos agora, né, em janeiro de um novo ano e nós tarólogos vendemos previsões, né, para o ano de 2026 e muitas vezes a pessoa se consultou com você, né, em dezembro ou agora em janeiro, e você fez a previsão para o ano da pessoa. Ah, tá tudo certo. A pessoa já sabe como vai ser o ano dela, mas será que ela vai se relembrar daquilo sozinha? Nós podemos chamar a pessoa e falar com ela: "Olha, lembra da sua leitura, que saiu isso aqui na área financeira, como é que tá? Vamos fazer aqui um aprofundamento dessa situação?". E aí você consegue, além de vender o seu serviço, ganhar o seu dinheiro, prestar um socorro, um auxílio, um acompanhamento maior, melhor e mais profundo para o seu cliente. E além de o tarô estar presente na vida do seu cliente, no cotidiano, você também estará. Porque lembre-se, quem não é visto não é lembrado, tá? Então, fica aqui também uma dica para nos ajudar nos nossos negócios, né? Gente, somos espiritualizados, somos espiritualistas, mas assim, a gente não chega lá na padaria e fala: "Oi, ser de luz", e o ser de luz nos dá o pão, a gente precisa comprar. E para isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa vender os nossos serviços, não é mesmo? Então aqui nós temos, né, nessa questão da previsão de 2026, seguida por um acompanhamento, nós temos um exemplo claro de como o tarô pode estar na vida daquela pessoa e de como também nós podemos fazer o nosso negócio fluir e não parar. Muito legal, Ju, você disse que também falaria sobre como destravar as leituras de tarô. Por que que eu juntei esses 2 temas? Porque se o tarô está no seu dia a dia, seja como tarólogo ou como consulente, mas nesse momento, mais especificamente como tarólogo, se o tarô está no seu dia a dia, esse é o primeiro passo para destravar as suas leituras. E aí eu posso contar um pouco sobre mim, né, eu fui lá, pedi para o universo que eu queria algo que me salvasse, o universo me mandou o tarô.
me matriculei em uma escola de tarô, fiz o curso, algo pelo qual eu só tenho a agradecer. Mas, gente, era assim, né? Fui lá, qual é o conselho para o meu dia a dia? Lembra que eu falei para vocês do perfeccionismo? Aí saía a força. Aí eu ia lá e estudava tudo sobre a força para conseguir ter um conselho. Já me travava ali, né, gente? Imagina eu atendendo o cliente assim, né? Óbvio que eu não atendia dessa forma, não passava tudo isso para o cliente, mas imagina como era sofrido para mim, né? Porque eu tinha essa cobrança aí da perfeição e eu tinha que parar tudo para ir lá ler. Gente, no começo é assim, tá? Para todas as profissões, a gente fica ali um pouco realmente preso aos livros, às anotações, até que a gente destrave. Mas quando eu decidi que eu decidi não, né, eu já tinha sido ensinada, mas eu não acatava. Então sim, quando eu voltei, né, voltei atrás aí na minha palavra, quando sim, eu decidi que eu podia parar, olhar um momento para a carta, ver os elementos contidos nessa carta, para então dar uma resposta, para então falar comigo ou com o meu cliente, esse foi o segundo momento em que as minhas leituras destravaram, tá. Eu tô aqui, gente, com um tarô egípcio, tá, então ele é um deck diferente, como vocês podem ver, do Rider-Waite Pamela Smith ou do Marcélia, né, mas é fundamental, não importa qual deck você esteja utilizando, se conecte com cada carta, tá. Pare, observe. Qual é a simbologia? Sim, gente, nós precisamos entender de mitologia, de filosofia, de cultura, um pouco sim de sociologia e de simbologia, tá, gente, para entender plenamente o tarô. Mas esses também são conhecimentos que a gente vai ganhando gradativamente, tá? Então, sim, estou com um tarô egípcio, tem símbolos diferentes, mas eu tenho um símbolo básico aqui, que é a mulher segurando a boca do leão. O que isso representa? Olha, realmente representa força, como o próprio nome da carta diz. Mas não é uma força física, porque a mulher não é mais forte do que o leão. Ai, é uma força, assim, espiritual, e não só a espiritual de ligação com a espiritualidade, mas do próprio espírito dela, ela tem um espírito forte, né, e ela tem um magnetismo, algo que atrai aquele leão a ela, e uma confiança do leão para com ela de que ele pode abrir a boca ali perante ela, ele pode permitir, porque sim, o ser humano teme o leão, mas o leão também teme o ser humano. Imagine você ser uma fera com desse tamanho, dessa proporção e se render a um ser humano que, nesse momento de rendição, pode fazer qualquer coisa com você. Então, olhando a simbologia, eu consigo pensar em diversas coisas que eu posso aplicar à minha vida. Uma delas, por exemplo, é que sim, eu tenho uma força, porque olha como o leão se rende a mim. Mas eu não posso usar essa força de forma destemida. Fazendo esta análise, eu consigo destravar a minha leitura. Eu não preciso ficar recorrendo à apostila, ao livro o tempo todo. Eu vou recorrer à apostila, ao livro, no meu momento de estudo, mas na hora que eu for fazer a minha leitura, eu já vou ter estudado previamente, mas para além disso eu vou ter me conectado com a carta, tá? E aí a gente entra aqui num outro ponto do destravamento da leitura. Até hoje eu não conheci nenhum tarólogo, oraculista, que não tivesse uma fé, seja ela qual for, tá. Se você tem uma fé, porque você crê num ser supremo, num ser superior. E aí eu conto para vocês o que aconteceu comigo e deixo isso como dica também para que vocês apliquem em cada um de acordo com a sua fé. As minhas leituras de tarô destravaram a partir do momento que eu aceitei a minha mediunidade, que eu aceitei, o psiquismo
tá? A paranormalidade, porque, gente, eu já era médium, tá? Já era médium, já era bruxa, mas era assim, não, eu tenho que ser racional e acadêmica na minha leitura de tarô. Eu não posso envolver religião. Gente, olha, isso aí, essa minha afirmação caiu por terra, porque as minhas leituras de tarô realmente só destravaram quando eu aceitei essa minha mediunidade, paranormalidade, enfim, e aceitei que sim, que eu tenho esse dom e que, gente, vou falar como eu disse de mim, e que eu entreguei minha vida a Hecate. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Hecate, as minhas leituras de tarô destravaram completamente. Não estou dizendo entregue sua vida a Hecate, mas estou dizendo entregue sua vida de verdade, totalmente, sem reservas, sem condições, né, sem impor condições para a deidade em que você crê, a quem você cultua. Adore, cultue no seu dia a dia e na sua vida. Não estou falando para deixar os estudos do tarô de lado, não, mas estou falando para confiar. Confia na sua espiritualidade, confia no dom que você tem, no dom que você recebeu. Você não veio para essa terra por acaso e sem missão e sem propósito. E você não veio para essa terra com esse dom simplesmente para você bater no peito e dizer eu tenho. Você veio a essa terra com este dom, com esta missão e propósito, para ser instrumento da deidade que arde no seu coração. Sim, o Deus ou a deusa a quem cultuamos arde em nosso coração. E quando nós pegamos uma carta para um consulente nosso, essa deidade, tá, fala conosco. Essa deidade fala conosco. Sim, cada carta tem a sua simbologia e os seus significados pré-estabelecidos, mas esses significados podem mudar de acordo com a pergunta que é feita e de acordo com o que o consulente precisa ouvir naquele momento, tá? E aí, quem é que vai te ajudar nesse momento? Saiu aí, né, o Cavaleiro de Ouros, que você já sabe que ele avança e que ele é uma pessoa mais racional, porque ele é do naipe de Ouros, que é ligado à terra, perdão, mais materialista, né, o racional é espadas ligado ao ar. Você já sabe de tudo isso, mas como é que isso vai ajudar o seu cliente, a sua cliente? A sua deidade, no momento da leitura, o seu Deus, a sua deusa é que vai te ajudar. E aí, gente, não é o tema da nossa palestra, tá? Mas se a própria deusa, o próprio Deus vai falar com você, ou vai mandar um daimon, ou um falangeiro, enfim, ou um mentor, um ser de luz, um anjo, a nomenclatura que couber dentro de cada manifestação religiosa aí, tá ok. Se a deidade em si, ou se uma emanação dela é que vai falar contigo, aí é contigo e com a deidade. Aí vai da sua prática de culto, da sua prática religiosa. Mas, aceite que você sim é um ser iluminado, que você sim é um ser diferenciado, não porque você é melhor do que os outros, mas porque você atendeu ao chamado da espiritualidade. E porque você se propôs a ler um oráculo que tem 78 cartas. E que essas 78 cartas, elas podem ser interpretadas de maneiras infinitas, de acordo com a pergunta, com o plano em que ela está sendo analisada, com a pessoa em que você está atendendo, tá? Eh, aceite isso, que você se propôs a isso, e que sim, se você se propôs, é porque você combinou isso. Isso foi combinado, isso foi acertado, e você não está sozinho nessa jornada, na sua jornada particular de herói, né. É muito interessante, porque eu quero voltar aqui com vocês na carta da morte, né. Carta da morte, que dentre tantas outras coisas significa morte física, mas também significa renovação, renascimento, transformação. E aí,
né, chega um consulente para você e fala: "Olha, eu tô com uma doença em fase terminal, eh, o que vai acontecer comigo?". E aí você, lendo, tira lá e sai a carta da morte. O que você vai dizer para essa pessoa? Como que você vai saber se essa pessoa vai fisicamente morrer ou se ela vai sair daquele processo restaurada, renovada? Percebem a importância de nós termos sim os nossos mentores espirituais, de nós darmos ouvidos à nossa intuição. Eu falei aqui de psiquismo, né, é um campo também bastante particular e profundo, mas de forma bastante rasa, naquele momento, quando você tirou a carta, que você parou, analisou, porque você não falou logo de cara para o cliente, né, porque você não é um robô, você não é uma máquina, você é um ser humano que está acolhendo outro ser humano em um momento delicado, tá. O que que veio à sua mente? Veio ali a transformação, a renovação ou a morte física? Aquilo que veio à sua mente é sim a espiritualidade te dizendo qual é o significado daquela carta naquele momento. Claro que temos arcanos menores, temos metodologias, né, próprias para saber se essa carta está falando de morte física ou de uma renovação ali espiritual, de uma evolução daquela pessoa, enfim. Mas não estamos aqui nesse momento falando sobre, tiragens, métodos de leitura, e sim sobre um destravamento nas nossas leituras. E aí, de repente, como eu falei, né, você tá lá e sai a carta da morte para aquela pessoa que está com uma doença, em fase terminal. O que que essa carta significa? Significa morte física ou significa uma pessoa renovada após um processo de morte, sim, mas no qual, hábitos ruins, hã, características de personalidade não muito positivas morreram, percebem? Então, é esse momento de parar, analisar e dar ouvidos ao que chega ao seu ouvido, isso é fundamental para o destravamento das leituras de vocês. E minhas também, gente. Todos os dias estamos destravando leituras, tá? Então, essas foram algumas dicas práticas, tá? Sobre como destravar as leituras, né? E aí, gente, eu quero falar alguma outra coisa que não está totalmente ligada ao tarô, né? Mas normalmente quem lê o tarô lê também outros oráculos. E muitas vezes você tá num dia que não tá legal, gente. Somos seres humanos, temos também nossas batalhas. Estamos nós, tarólogos, também na nossa própria jornada do herói, tá? E aí a gente não tá num dia muito legal, a gente fez ali a nossa oração, prece, reza, meditação, enfim, acendeu a vela, o incenso, mas a gente precisa de um up, a gente precisa de um up, né, para fazer aquela leitura. E aí entra isso que eu quero falar com vocês, que eu disse que não é tarô propriamente dito, mas que é algo que pode nos ajudar, tá? A destravar a nós mesmos e, consequentemente, as nossas leituras, num dia que a gente não estiver muito bem. Pega um dos seus oráculos, pega um dos seus oráculos, tira uma cartinha para você mesmo, medita naquilo. Esse aqui é o Oracle of the Hecatian Path, oráculo do caminho hecatino ou hecatiano, enfim, tá? É óbvio, né, como uma devota de Hecate, tá? Esse daqui, vou lá, tiro uma carta, vejo o que Hecate quer falar comigo. Ah, Ju, esse oráculo aí seu tá em inglês. Ok, vamos a um exemplo em português. Oráculo dos dragões estelares. Esse aqui ele brilha um pouquinho, tá totalmente em português. Fala de constelações, então tem também uma pegada astrológica. Tira uma carta para você, sabe? Assimila aquele, seja você mesmo sua consulente no momento de angústia, né? E se prepara.
O tarô também, claro. "Ah, Ju, posso fazer isso que você está falando com o próprio tarô?" Pode, óbvio que pode. Por que que então eu trouxe o exemplo de outros oráculos? Porque você quer tirar a sua mente daquela pressão de ler o tarô, porque, gente, é um trabalho cansativo, é um trabalho que envolve corpo, mente, alma, espírito, espiritualidade, é um trabalho que às vezes drena a nossa energia, sim, é um trabalho que para o qual precisa de preparação espiritual, mental, física. Então, às vezes, você quer simplesmente tirar a sua mente dali um pouquinho. E receber um colo de mãe, sabe, para te preparar para aquele dia de trabalho ou noite de trabalho, enfim, para aqueles atendimentos que virão. Então você pega um oráculo, tira uma cartinha para você, para, medita, anota, anotar é muito importante, agradece, tá. E aí, Ju, você falou sobre anotar. Gente, para destravar as nossas leituras de tarô, é muito importante anotarmos. Claro que num dia em que você passou ali 6 horas seguidas atendendo, você não vai conseguir anotar todas as leituras, mas você pode anotar aquela que foi mais marcante, você pode anotar aquela leitura que você fez para si mesma de manhã, qual vai ser o obstáculo que eu vou enfrentar no dia de hoje, com o que que eu tenho que tomar cuidado, advertência no dia de hoje. Anota, você mesmo vai perceber que, por mais que saia a mesma carta, a cada dia o significado pode ser diferente, provavelmente será. E você vai perceber o quanto você cresceu na sua leitura e interpretação do tarô. E essa percepção desse crescimento vai te trazer maior autoconfiança, autoestima também, vai te trazer motivação, vai te trazer segurança. E esses 4 elementos, né, autoconfiança, a segurança, a autoestima e eu esqueci do outro elemento que eu tinha falado, a motivação. Eles juntos vão fazer com que a sua leitura seja cada vez mais leve e fluida. E aí, quando falamos da palavra leveza, logo eu me lembro de que algumas leituras são tão pesadas. Algumas vezes você tem que dizer para a pessoa que você está atendendo, que a pessoa com quem ela se relaciona está sendo infiel. Você precisa dizer para a pessoa que ela será demitida. Você precisa dizer para a pessoa que ela vai enfrentar uma doença difícil. Às vezes você precisa dizer para a pessoa que haverá um desencarne, né, embora essa seja uma temática que alguns tarólogos preferem não abordar, enfim, às vezes é inevitável. E como, trazer isso com fluidez, com uma leitura destravada para o cliente. "Ju, eu tive que dar essa notícia para o meu cliente lá, né, ou para minha cliente, de que não há esperança para o casamento dessa pessoa, saiu aí uma estrela invertida. Não há esperança, não tem conserto esse casamento. Como é que eu vou transformar a minha leitura em algo fluido, destravado e leve depois disso? Com um conselho. Olha, realmente, né, o tarô está mostrando que não tem solução para o seu casamento, não há perspectivas", enfim, você vai escolher as melhores palavras, né, naquele momento, para abordar a pessoa, "não há perspectiva de melhora, mas olha só na sequência, a gente tem um cavaleiro de espadas, então tenta não focar tanto nas suas emoções, foca mais no seu intelecto nesse momento, você sabe que esse vai ser o melhor para você agora", enfim, percebem como isso também ajuda na fluidez da leitura? Se eu paro aqui, olha, realmente não tem jeito para esse casamento, é uma coisa, mas se eu dou uma continuidade, não para suavizar nada, gente, porque às vezes a verdade precisa ser dita nua e crua. Mas para dar um direcionamento, um encaminhamento, porque o que que a sua cliente ou o seu cliente vai fazer com essa informação? Que na hora que ela recebeu foi um baque, ela não sabe o que fazer. Ela vai lá, cata as coisas dela e vai embora? Ou cata as coisas dele e vai embora? Não é assim. Olha, para, pensa, haja com estratégia. O cavaleiro de espadas, ele analisa, porque ele vai para a batalha para vencer.
Então, como que você pode superar esse momento? Vamos pensar juntos. Enfim, gente, guardadas as devidas proporções, não somos psicólogos, não somos advogados, mas temos um oráculo, como eu disse, com 78 cartas em nossas mãos. Quanta coisa pode sair dessas 78 cartas para trazer leveza e fluidez à nossa leitura, por mais difícil que ela seja, não é mesmo? E aí, né, nós temos 78 cartas, né? Eu posso analisar aqui, vou voltando com a estrela, né? A estrela, eu posso analisar a estrela no campo material, mental, emocional e espiritual. Aí eu posso ver a estrela no campo amoroso para quem está solteiro e para quem está comprometido. No trabalho e finanças, para quem está ativo no mercado de trabalho e para quem está inativo, né? Olha só quantas coisas aí, né? 4, 6, 8 aspectos diferentes. E aí eu também posso analisar a estrela invertida, advertência, conselho, os obstáculos que ela traz, os aspectos de luz e de sombra dessa carta. Se eu quero, com aquele perfeccionismo que eu tinha no começo, decorar vírgula por vírgula de cada um desses aspectos, nunca que a minha leitura vai ser fluida, leve e destravada. Mas se eu aceito que a estrela brilha, mas que para eu vê-la brilhar, eu passei por um dia de sol escaldante muitas vezes, um dia difícil, mas aí veio a noite refrescante e trouxe o seu brilho ali para me ajudar a ver o caminho com calma, com tranquilidade. Olha aqui as águas, né, da temperança. Com calma e tranquilidade, aí eu consigo ter uma leitura mais desenvolta, tá? Gente, o que eu tinha para falar com vocês, então, é sobre essa temática, era isso. Temos aí muitos pontos que nós podemos rever, né, e aprofundar. Em nenhum momento eu disse: "Parem de estudar", não estudem, o estudo é fundamental, mas não se esqueça que esse oráculo incrível, excepcional, veio até nós, né, através de ancestrais que muitas vezes não sabiam nem ler, tá, gente? E eles conseguiam pegar uma cartinha e saber como é que eles tinham que interpretar naquele momento, se era para uma relação amorosa, uma questão. Olha o sol pra gente. Gente, bora brilhar, tá na hora da gente brilhar com as nossas leituras de tarô. Não podemos escaldar ninguém, mas temos que sim brilhar. Então, esse oráculo excepcional chegou até nós por meio de ancestrais que muitas vezes não sabiam sequer ler, tá? E aí o que é que falava mais alto? Era a observação das imagens, era a intuição, era o momento de pausa e reflexão sobre cada símbolo que eles estavam vendo. Veio até nós esse oráculo por meio de ancestrais que não tinham imagens tão lindas assim, né? Não tinham diversidades de tarô como nós temos hoje. Então, também, dentro disso, procure um deck de tarô com o qual você tem afinidade. Isso vai destravar muito as nossas leituras, tá? Ter afinidade com o deck. Pare, sente e olhe para o seu deck. Sente, coloque o seu deck lá. Hoje eu vou olhar para a carta do Sol. Olha, passei um tempo com o Sol. Agora eu vou passar um tempinho aqui, ó, com essa cartinha do naipe de copas, 7 de copas. Bom, vamos lá. Que legal, assimilei. Vou para a próxima. Passe tempo com o seu tarô. Como eu disse, era isso que eu tinha para nós no dia de hoje. Que a deusa Hecate nos ilumine, nos mostre o caminho a trilhar em cada encruzilhada das nossas vidas. E que ela nos ajude em cada leitura e interpretação de tarô que nós formos fazer. Muito obrigada pela presença de todos. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades, tá? E para quem quiser um contato aí comigo para aprofundar nessa temática ou mesmo fazer uma leitura de tarô, pode me encontrar nas redes sociais, né? E me chamar lá via direct, também tem o meu contato de WhatsApp, pode me chamar, tá?
E estamos todos juntos aqui nesse planeta, buscando a evolução por diversas maneiras, e uma delas é através das leituras de tarô. Muito obrigadas a todos e muitas bênçãos a todos.